Olá, muito boa tarde. É um dos apelos do Papa Francisco na mensagem para esta Quaresma, a conversão à sinodalidade. Em cada semana retomamos esse apelo e divulgamos iniciativas que o concretizam, contando hoje com a presença do Padre Rui Pedro, que é coordenador da Comissão Sinodal no Patriarcado de Lisboa, onde vão decorrer diálogos sobre o Sínodo dos Bispos. Antes, porém, falamos sobre geografias, onde permanece a perseguição por motivos religiosos. Ou te convertes ao Islão ou és chacinado. Esta frase arrepiante foi escutada por Badr, um simples comerciante cristão em Raqqa, uma importante cidade da Síria. Ele sabe que a sua vida está em risco, porque é considerado por muitos muçulmanos mais radicais como um inimigo. Nadia Makram tinha 14 anos quando foi raptada perto da sua igreja, na cidade do Cairo, que é a capital do Egito. Rami é um jovem iraquiano e ainda hoje ele fica desassossegado sempre que recorda a história do seu amigo, o padre Raghid Ghani, que foi assassinado por jihadistas por ter recusado fechar, como eles queriam, a porta da sua igreja. Síria, Iraque, Egito, nestas terras bíblicas por onde andou Jesus, por onde andou a Sagrada Família, onde o cristianismo deu os primeiros passos, a fé é posta à prova todos os dias. فأنا كمسيحي ممكن أكون عدو لهم بالنسبة لهم بنظرتهم هن. يعني صارت بالرقة كتير ناس انمسكوا واندبحوا عنا بالرقة لهالسبب هذا. يا تصير مسلم يا أما نذبحك. Many were killed just because we have our religion written in our IDs. Masihi, it means a Christian. This is a priest, Father Raghid Ghani. Father Raghid and the 3 deacons were murdered. On the wall of the church they wrote, "There will be no Christianity in Iraq anymore." They were trying to force us to deny our faith. في الشارع بقى، يعني مثلا شباب كده كنا واحنا ماشيين في الشارع نسمع كلام احنا هنأدبكم وهنربيكم وهنخليكم تقعدوا في البيت، هتلبسوا الحجاب. بنتي دي نادية مكرم كامل مهني، عمرها 14 سنة، خرجت راحت الكنيسة، اتاخدت وهي في السكة للبيت. وتعرف قيمته، يعرفوا يعني ايه انا فقدت بنتي انا وناس تانية كتير وما نعرفش هم فين. نحن ما عشنا حياتنا مزبوط، انظلمنا كتير، عشنا طفولتنا خوف ورعب وما نقدر يعني حريتنا معنا، وهلأ كمان هيدا الجيل عم بيعيش أكتر ما نحن عشنا. هلأ وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة، بس الله يعني ويسوع معنا. Estas pessoas que nós acabamos de escutar são cidadãos deste mundo em que todos vivemos,
Um mundo que se revela por vezes muito perigoso, desigual, profundamente injusto. Bader, o comerciante cristão de Raqqa, sabe que se mantiver fiel à Igreja, a Jesus, arrisca ser chacinado. Quantos de nós ousaríamos continuar a ir à missa, por exemplo, se ouvíssemos uma ameaça assim? A mãe de Nádia, a rapariga egípcia que foi raptada, ela continua a rezar todos os dias por ela, pela sua filha, e todos os dias reclama o regresso dela do cativeiro em que se encontra. Rami, o jovem iraquiano, sabe que, tal como o padre Raghid Ghani, também ele arrisca a vida todos os dias por ser cristão no seu país. Todos estes homens e mulheres vivem no nosso mundo, vivem no nosso tempo. Eles são cristãos perseguidos, eles são a elite da Igreja. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda. Leigos mais capacitados e sacerdotes mais disponíveis para um trabalho conjunto. Um desejo de Dom Manuel Felício na hora em que deixa o governo da Diocese da Guarda. Na hora de deixar a Diocese da Guarda, Dom Manuel Felício recorda a sua ação pastoral durante 20 anos à frente desta Diocese. Foram 20 anos que tentei que fossem de serviço. Serviço dentro das minhas capacidades e limitações, mas serviço a todos, sem excluir ninguém, contando o mais possível com todos os colaboradores que Deus pôs à minha disposição, sejam sacerdotes, sejam diáconos, sejam leigos, e, sobretudo, mais que esperar que eles venham ao meu encontro, ir ao encontro deles. Foi sempre a minha atitude, essa atitude que eu quero conservar para o resto da minha vida. 2 décadas de trabalho pastoral onde ganham relevo alguns momentos marcantes, como é o caso das Assembleias do Clero em 2010 e 2012, que abriram portas a uma Assembleia de representantes de toda a Diocese. E foi esse o esforço que nós tentámos fazer ao longo de 4 anos, em que estabelecemos um conjunto de propostas de recolhimento de recolha de dados, em que foram a todos os arciprestados, a todas as instâncias, grupos que se pronunciaram, e recolhemos esse material que depois elaboramos num instrumento, um laboris, e que foi a base da Assembleia Diocesana de Representantes 2017. Penso que, com todas as limitações que têm estes serviços, houve um esforço por chegar a algumas conclusões. E chegaram-se a algumas conclusões que depois eu resumi numa carta pastoral que em 2018 mandei à Diocese com 6 pontos essenciais onde devíamos investir. 6 propostas pastorais cuja concretização, segundo Dom Manuel Felício, ainda permanecem num horizonte a alcançar. Eu penso que todas elas não têm pleno cumprimento. Famílias jovens está longe de chegar. Reorganização está longe de chegar. Mesmo o trabalho de formação e de escola e de formação estão longe de lá chegar. Em janeiro, na sua última apresentação de contas, Dom Manuel Felício sublinhou a pastoral vocacional e a formação como 2 prioridades para a Diocese da Guarda. A pastoral vocacional tem que ser marca de toda a pastoral. Vocacional em geral, sejam lá quais forem. Porque a vocação é a realidade mais importante na vida de uma pessoa. O resto são cantigas. Isso, cada um discernir devidamente a sua vocação é estruturante para a sua realização como pessoa. Com certeza que as vocações sacerdotais têm também urgência especial.
Sabemos que as vocações sacerdotais não têm aumentado. Esta diocese onde nós nos encontramos durante décadas foi um alfobre de vocações sacerdotais e missionárias que alimentaram quer os institutos, quer as dioceses do Sul, nomeadamente Évora, Beja e também Setúbal, muito. E neste momento nós temos necessidade de relançar este esforço por motivar a pastoral das vocações sacerdotais. Um tema que reclama atenção da Diocese é também a formação, principalmente no que toca aos ministérios laicais. Nós tínhamos já desde algum tempo a Escola Teológica de Leigos. E nesta Assembleia temos que valorizar este instrumento, revitalizando-o, mas também dando-lhe mais uma componente. Não pode ser só a Escola Teológica de Leigos, mas tem que ser também ministérios de serviços e, portanto, que possam colocar-se, possam fazer uma formação na linha de promovermos os serviços laicais que precisamos, mas dando-lhe a formação necessária. Demos já alguns passos. Neste momento, a nossa Escola Teológica de Leigos, com 3 centros, um no Fundão, outro na Guarda e outro em Ceia, procura prestar esse serviço e, com certeza, motivando principalmente o despertar de ministérios, acompanhando-os e formando-os, sabendo que a formação na fé é uma necessidade marcante dos novos tempos. Se não progredirmos na formação da fé, nós não vamos ter cristãos à altura que se imponham. Em 2005, quando chegou à Diocese, Dom Manuel Felício tinha 150 sacerdotes. Agora não chegam a 100. Porém, o serviço pastoral dispõe agora de 21 diáconos permanentes. Também não tínhamos leigos tão empenhados como hoje temos, e graças a Deus que temos muitos leigos espalhados pela Diocese que dão melhor de si mesmo para que os serviços paroquiais avancem. O que significa que são dados novos que temos que acrescentar àqueles que nos vinham de trás. É certo que ainda não temos ainda aquela adultez que esperávamos e esperamos e continuamos a esperar dos nossos leigos, que permitam assumir responsabilidades. Mas essa adultez, o promover essa adultez, depende deles, mas depende também de nós sacerdotes, no sentido de criarmos condições para que eles avançam. Dom Manuel deixa o governo espiritual da Diocese ao seu sucessor, mas recorda algumas linhas cuja dinamização lhe parecem essenciais. Penso que avançar, ou seja, sacerdotes ocuparem a sua função, diáconos a assumirem as responsabilidades como estão a assumir, mas nem possam assumir mais. Leigos que, identificados na sua capacidade, chamados, acompanhados, formados, assumam responsabilidades nos vários serviços diocesanos que temos. Estes são os pontos em que há que investir e há que não desistir deles. Para isso tem que haver uma formação, a tal formação. Com certeza que nós, os sacerdotes e diáconos, temos sempre uma formação específica. Ainda agora tivemos em Fátima, durante 3 dias, os sacerdotes e diáconos das 6 dioceses do centro, ali a fazerem o seu trabalho, a sua formação e sobre aspectos que são essenciais para o desenvolvimento da nossa pastoral. Mas também temos que levar esta preocupação também aos nossos leigos e aos diferentes serviços que precisamos de motivar para darem o melhor de si mesmo. 20 anos depois, Dom Manuel Felício termina esta missão e fica uma pergunta. E agora? Toda a gente me pergunta, para onde é que vai? O que é que vai fazer? E a minha resposta é invariável. Olhem, eu durante 20 anos não tive bispo. Fui bispo aos outros. A partir do dia 16 tenho bispo, porque sou desta diocese e não deixaria de o ser e quero sempre respeitar as orientações que estão chegadas. Eu espero as ordens do novo bispo. No próximo domingo, Dom José Miguel Pereira será ordenado na sede da Guarda para iniciar o seu ministério como bispo da Diocese. Acompanhe estas e outras informações em agência.eclesia.pt. Falamos agora sobre o decorrer do processo sinodal a partir das iniciativas em curso no Patriarcado de Lisboa.
contando para isso com a presença do Padre Rui Pedro. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Rui, por estar connosco e pedia-lhe para partirmos de facto da mensagem do Papa. Entre os 3 apelos que faz para esta quaresma, um deles é precisamente a conversão à sinodalidade. Façamos esta viagem juntos. É o essencial, de facto, de todo o processo, este caminhar juntos. Sim, é decisivo isso no processo sinodal. Eu creio que este processo sinodal, este caminho, é de facto um grande apelo a sermos irmãos, a caminharmos como irmãos em igreja. E daí, ou seja, caminhar juntos, acertarmos o passo uns com os outros, sabermos escutar. De facto, a mensagem do Papa é muito interessante, né? Nestes 3 pontos que ele destaca. Em primeiro lugar, este desafio a sermos peregrinos, não é? E a caminharmos, a pôr-nos ao caminho. E nesse sentido, tudo aquilo que um peregrino tem que fazer, ou seja, desinstalar-se, pôr-se a caminho, aceitar um processo também de sair das suas rotinas. E depois a imagem, não caminhamos sozinhos, caminhamos em conjunto, e aí a importância da escuta, do acertar o passo com o outro. E depois também a dimensão da esperança, não é? Ou seja, nós não caminhamos para qualquer lado. Temos uma meta bem definida, não é? E essa meta que é, em última instância, o céu, mas para lá chegarmos precisamos também de o acolher já aqui na Terra, não é? Portanto, esta esperança, até num mundo com tantas polarizações e divisões, de facto, sermos não nos deixarmos arrastar também por uma certa tristeza e desânimo, mas caminharmos na esperança, olharmos para este mundo com esperança, acho que é fundamental. Esta mensagem é muito oportuna. E o Papa é também muito concreto, não é? Nomeadamente no que diz respeito a este caminhar juntos, lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias. Enfim, há de facto os temas que marcaram o sínodo passam também aqui de forma muito sintética para esta mensagem. Sim, sim. É uma síntese do caminho sinodal, esta mensagem, não é? Voltada agora para esta dimensão da conversão quaresmal, o caminho para a Páscoa, mas no fundo vem trazer os temas muito concretos desta realidade, no fundo, de sermos irmãos e de caminharmos em conjunto. E sim, é muito concreto e de facto esta mensagem é uma bela síntese, não é? do processo sinodal. E de que forma é que, enfim, um documento mais longo, não tão sintético, mas que aborda diferentes aspectos, o documento final do sínodo, será proposto nestes diálogos sobre o sínodo dos bispos? Estes diálogos surgem, portanto, a Comissão Diocesana do Sínodo aqui em Lisboa pensou, ainda antes de fazermos uma assembleia com os coordenadores locais, conhecermos o documento. O documento é de facto muito rico, não é? Ele é um apelo à conversão constante, desde uma conversão pessoal à conversão das relações. Também um capítulo muito interessante da conversão dos processos, pegando até naquela passagem do Evangelho em que se diz lançai as redes para o outro lado, não é? E de facto, se nós queremos também uma pesca mais abundante, há que arriscar, lançar, também renovar, converter os processos. Depois também converter os vínculos e depois então enviar-nos em missão. E a nossa ideia era, de facto, fazer encontros para dar a conhecer este documento final do Sínodo, que o Papa subscreveu e colocou como magistério, e por isso convidámos algumas pessoas, não é? Entre teólogos, pastoralistas, todos eles muito ligados a este caminho sinodal, também alguns jornalistas, também um bispo, o Rui Gouveia, aqui um bispo recente na Diocese de Lisboa, e no fundo a ideia é que eles nos venham ajudar a entrar no documento, conhecer profundamente, e depois mais tarde, parte por parte. Ou seja, no fundo, vamos começar já no dia 18 de março com o primeiro capítulo, e depois até ao tempo pascal, sim, algumas terças-feiras ao longo deste tempo, e parte por parte, capítulo a capítulo, vamos entrando no documento, para depois futuramente, então, depois de conhecermos bem o documento, vermos como é que se pode concretizar. Eu creio que a recepção deste documento já está a acontecer, ou seja, desde que o Sínodo começou, já estamos também a receber este processo, mas agora precisamos também de mais tempo. Ele desafia-nos em muitas áreas, desde a comunidade paroquial à Igreja Universal. Portanto, traz-nos aqui muitos desafios a esta conversão em ordem à missão. São encontros que vão decorrer online, por videoconferência, não é? Serão encontros que vão decorrer online, porque o online, eu creio que a pandemia também nos trouxe aqui, ajudou-nos a... Abriu os olhos a algumas vantagens. Exatamente, criou-nos aqui novas estradas. E aqui o objetivo é que isto chegue a mais gente, ao mais gente possível.
e coisa que o encontro presencial, pronto, e até para depois ficar disponível online para quem quiser ir consultar. Nesta primeira parte vai ser online e depois então vamos fazer presencialmente numa segunda fase. E aberto a todos então? É necessário só a inscrição? Será aberto a todos, ou seja, aos coordenadores locais, sacerdotes, conselhos pastorais, todos os que quiserem aprofundar mais o documento do Sínodo. O objetivo de olhar parte por parte este documento é que, de facto, o processo de conversão, de transformação, que acredito esteja já em curso, vá mais ao encontro das propostas que estão no documento final? Sim, o objetivo de aprofundar parte por parte, em primeiro lugar, é para que não falemos apenas de uma forma genérica ou para que não fiquemos focados apenas num ou noutro ponto que possa ser mais mediático, mas que de facto possamos aprofundar com calma o documento, ver a riqueza dele, ver estes vários desafios que nos vai fazendo e no fundo também precisa de ser mastigado e lido calmamente. Fica então esse convite já para 18 de março. A primeira parte vai ser abordada, vejo no programa, pelo Tiago Freitas, não é? Exatamente, o Tiago Freitas será o nosso primeiro orador, da Diocese de Braga, professor de Teologia Pastoral, e tem estado muito também por dentro deste caminho sinodal, sempre muito atento, e até com alguns podcasts sobre o assunto. Sim. Depois vejo a Rita Palhinha Carvalho na segunda parte. Na segunda parte, portanto, vai abordar de facto esta conversão das relações, portanto, também jornalista, diretora do Ponto SJ. Na terceira, já agora, enumeramos também o Padre Sérgio Leal, dia 8 de abril. Exatamente, o Padre Sérgio Leal, que é da Diocese do Porto, e esteve também como perito no Sínodo da Amazónia e fez uma tese sobre a sinodalidade, portanto está muito por dentro também de todas estas dinâmicas. Jornalistas aqui bem representados, vejo mais um, Filipe Avilés, no dia 6 de maio. Avilés, sim, também muito atento a estas áreas, é jornalista também nestas temáticas. Sim. E por fim, então o Dom Rui Gouveia no dia 20 de maio. Exatamente, ou seja, no fundo convidamos depois um bispo da nossa Diocese, que é o último capítulo que nos envia a emissão, depois de toda esta conversão. Toda esta conversão é em ordem à missão. E por isso também um bispo da nossa Diocese que está a chegar para nos dar também uma palavra de incentivo a avançar. Padre Rui, agradeço ter apresentado aqui esta iniciativa, que decorre também da mensagem do Papa para a Quaresma e esse apelo da conversão à sinodalidade. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. E mais logo, acompanhe o programa que partilhamos consigo na Antena 1, logo após a meia-noite. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.